Amém, meus irmãos. Nosso Deus é grande. Bom, dando início à nossa mensagem da manhã, abra a sua Bíblia na Epístola de 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 1. Faremos a leitura e exposição do verso 1 do capítulo 2 da Epístola de 1 João. Está aí a transmissão, você pode acompanhar pela nossa transmissão ou também pela sua Bíblia. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Mais uma vez nós iremos em oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai, te pedimos com misericórdia, por misericórdia, fala aos nossos corações. Tira, Senhor, qualquer cegueira espiritual. Abre, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, sobre quem Tu és. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Sagradas Escrituras para edificar as nossas vidas e para que possamos nos manter firmes em nossa caminhada cristã. Que seja o Senhor a falar agora e não eu. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu povo venha a ser edificado e o Seu nome glorificado. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, faremos hoje, como disse, a exposição de apenas um versículo, porém considero ele bastante importante. Há algumas semanas atrás eu havia dividido com os irmãos que havia uma dúvida que permeava a minha mente. Se não me engano, essa foi a introdução, a abertura da série de mensagens sobre a primeira epístola de João. Eu disse que a dúvida era se era menino ou se era menina, né? Claro, fazendo uma referência à gravidez de minha amada. Todavia, eu também tinha comentado que, embora cada um tenha e traga as suas especificidades, a doutrina e a referência bíblica, ela mantém-se a mesma para ambos os sexos, seja um rapazinho ou uma mocinha, ele tem que aprender, ou ela, que é preciso amar a Deus, respeitá-lo, ter ali prazer nas Sagradas Escrituras. Bom, eu obtive a minha resposta, meus irmãos. E aprove o Senhor que é uma menina que vem nos abençoar. O Senhor nos deu, Deus nos confia uma menina. E agora, meus irmãos, como eu havia comentado, eu preciso me policiar com relação à brandura. Eu havia dito que entendia e conseguiria melhor dosar ali, né, ter um pouquinho mais de equilíbrio com o menino. Porém, agora com a menina eu vou precisar me policiar com relação à brandura. Eu não posso ser tão brando com ela. É natural, não posso criar uma menina que pense que não há consequências para as suas atitudes, que qualquer carinha de choro, qualquer biquinho ou um simples pedido de desculpa pode desviar a sua consequência. Mas também não posso criar uma menina de tal maneira, com tanta severidade, ao ponto de que ela tenha medo de mim. Então, preciso dosar ter um equilíbrio sobre esses dois extremos. Todavia, eu julgo que apresentar aspectos sobre quem eu sou e o que eu espero dela, da maneira correta e na ordem certa, podem ser cruciais para o desenvolvimento dessa criança. Para eu não confundi-la, para que ela não fique confusa durante todo o seu crescimento, durante toda essa fase que forma o caráter dela, eu preciso deixar bem claro sobre quem eu sou e o que eu espero dela, para que ela possa corresponder a essas expectativas. E natural, vem a pergunta: e quando pensamos ou quando falamos sobre Deus, nosso Pai? Nós sabemos que Ele é misericordioso. Nós sabemos que suas misericórdias se renovam a cada manhã.
Mas também sabemos que ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado. E aí fica, naturalmente, algumas perguntas diante desse paradoxo. Bom, diante disso, de um Deus que é misericordioso, mas que também não tolera o pecado, devemos ser levianos com relação a essas informações? Será que uma dessas afirmações ela tem mais valor do que a outra? E por fim, será que enxergá-la ou enxergá-las sobre uma ótica ordenada seria o correto, faria melhor, nos daria uma compreensão melhor? Bom, nós veremos agora como João tenta dosar amor e autoridade no momento de ensinar questões importantes aos seus filhos na fé. Observe comigo a primeira palavra do verso 1 do capítulo 2. Ele começa dizendo, meus filhinhos. A primeira coisa que eu quero que você observe, meu irmão e minha irmã que está em casa, é a conotação paternal. João não é alguém que desperdiça palavras, e ele está usando agora essa expressão, meus filhinhos, de propósito. Bom, nós vimos que João, agora mesmo, ele acabou de apresentar o motivo da sua carta e também ele deu o seu primeiro teste sobre a caminhada cristã. Observe comigo, em 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4, ele deixa claro sobre o motivo de sua escrita, o motivo pelo qual ele escreve. Ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele dá o motivo pelo qual ele está escrevendo. Mas ele também fala, ele dá o seu primeiro teste com respeito à caminhada cristã. E você observa isso nos versos de 5 a 10. Olhe comigo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, João, ele acaba de dizer o motivo pelo qual escreve. Ele diz também, ele dá o primeiro teste sobre como a nossa caminhada cristã pode ser observada, ou como saber que estamos caminhando de maneira cristã, com excelência. E agora ele usa a palavra meus filhinhos. Observe que ele não está sendo casual. Pelo contrário, está sendo bastante pessoal ao chamá-los de meus filhinhos. A primeira coisa que eu quero que você observe comigo, meus irmãos, é que ele utiliza essa expressão como um recurso didático. Ele acabou de dizer coisas um tanto quanto duras. Ele é claro e diz, se você afirma que está com Deus, mas não caminha na luz, então você não está com Ele. Se você diz que não tem pecado, você, na verdade, está fazendo Deus de mentiroso, está chamando Deus de mentiroso. São palavras severas e claras. E não é verdade que, às vezes, diante de algumas palavras severas, nós nos prendemos mais à severidade delas do que
o motivo pelo qual elas são ditas? É por isso que aqui João ele tenta abrandar o assunto sem tornar um assunto descartável. E ele utiliza a expressão meus filhinhos. Esse é um recurso didático. Os pais costumam fazer isso com os seus filhos. Eu senti na pele, já presenciei diversas vezes a utilização desses recursos. Quando meus pais diziam, você deve fazer isso, ou você não pode mais fazer aquilo. Você deve ter uma postura adequada. Um momento onde há severidade, mas para que eu não me perca ou não me entristeça em demasia com a severidade, essa palavra, ela me traz um certo conforto. Às vezes meu pai ou minha mãe diziam, você não pode mais tomar esse tipo de atitude, ou você está errado, você não deve fazer isso. E de repente eles jogavam, meu filho, minha filha, preste atenção. O sentido pelo qual os pais fazem isso, e o sentido pelo qual João está utilizando esse recurso, é justamente para reaproximar o seu leitor, para que a severidade ou a importância daquilo que ele disse não afaste as pessoas, mas pelo contrário, para que aproxime. Então ele diz, meus filhinhos, e o motivo por detrás disso é como se ele dissesse, não se espante com as durezas das minhas palavras. Não se esqueça de que quem fala é o seu pai. Não é à toa que ele chama de meus filhinhos. Ele quer que o seu leitor lembre, quem está falando é um pai. Se é um pai, naturalmente fala para o bem, fala porque ama. Então agora, João, ele traz, a primeira vez que ele vai usar essa expressão, e ele vai repetir várias vezes, porque ele não quer que os seus leitores se afastem daquilo que ele diz. E ele deixa claro, ao ser considerar pai, que ele tem amor. E tudo que é dito é para o benefício. Então aqui, segue esse caminho de orientação. Bom, embora duros, é melhor ouvir a repreensão paterna ou a orientação paterna do que não as receber e sofrer a consequência dos seus atos. Se nós pudermos aprender isso mais rápido, seria melhor, não é verdade? Quando criança a gente sofre tanto com isso, a gente diz, meu pai não me ama, minha mãe é muito brava comigo, eles são tão severos. Com mais rápido uma criança aprende isso, melhor para ela, porque ela absorve melhor essas verdades. É melhor ouvir uma repreensão ou uma orientação paterna dura do que não as receber e acabar tendo que sofrer a consequência desses atos. Vamos ver o exemplo de Hofni e Finéias, que não receberam a repreensão ou a orientação adequada. Veja, em 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 e 13a, está aí na nossa projeção, diz assim o texto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Só aí nós já temos uma informação pesada a respeito desses rapazes. Eram sacerdotes, tinham um dever, eram separados, dentre o povo separado, para poder servir a Deus. Mas como disse o texto, eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O próximo texto, 1 Samuel, capítulo 3, verso 11 a 13, também nos traz mais informações. O texto diz assim, e o Senhor disse a Samuel,
Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Alguém que tem um pouco mais de apreço pela palavra de Deus e conhece a história, acaba se dedicando ali ao estudo, pode lembrar que no capítulo 2, o próprio Eli ele fala com Hofni e Finéias e diz que esses boatos, esses rumores que eles estão ouvindo são terríveis. E ele até orienta e diz que pecar contra um homem não é tão grave quanto pecar contra Deus. Porque se você peca contra um homem, alguém pode interceder por você. Mas quem intercederá por você se você peca contra Deus? Todavia, ainda assim, no capítulo 3, o próprio Deus revela a Samuel que ele diz para Samuel que ainda assim Eli não os repreendeu. Ou seja, ele quer dizer que a orientação, essa fala de Eli, não trouxe resultado. Ele deveria ser mais ativo, talvez um pouco mais severo, tendo em vista a seriedade do problema. O próprio Deus encarava a falta de Hofni e Finéias como algo grave, mas Eli não atuou devido a essa proporção. Bom, o texto continua, e em 1 Samuel capítulo 4, 17 e 18, nós temos um desfecho sobre esses personagens. Diz assim o texto: o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Perceba que os filhos de Eli morreram em pecado. Eu entendo que até a hora em que fechamos os nossos olhos, muitas coisas podem acontecer. E não sabemos como Deus nos tratará diante desses últimos momentos, dependendo de como nós corresponderemos a Ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas viveram como verdadeiros diabos a sua vida inteira, mas nos seus últimos momentos puderam encontrar salvação ao se arrepender das suas práticas, dos seus pecados e se entregar a Cristo Jesus. Ora, o ladrão da cruz, ele de fato evidencia isso. Alguém que viveu à margem da sociedade como alguém que feria, que lesava a população. Mas naquele momento ele reconhece que crucificado ao seu lado há um rei inocente e justo. Ele apenas pede: quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E o Senhor Jesus ali demonstra o tamanho, a dimensão, a profundidade do seu perdão, quando diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu creio, meus irmãos, que até o momento que fechamos os nossos olhos, até o momento em que damos a nossa última respiração, fazemos a nossa última respiração, muitas coisas podem acontecer. Todavia, para aqueles que morrem sem arrependimento, não há mais nada que possa ser feito. Não há outro resultado além da condenação. Dependendo dos últimos minutos, dos últimos segundos da vida de Hofni e Finéias, não houve perdão, não houve arrependimento, faltou orientação. Bom, compreendo que, e repito mais uma vez, embora duras, é melhor ouvir a repreensão ou a orientação paterna do que não as receber e sofrer as consequências dos seus atos. João aqui não deixa que seus leitores percam de vista. Meus filhinhos, escutem, quem fala é o seu pai. Bom, caminhando, o texto ainda diz
escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E aqui a gente percebe, então, que não pecar deve ser uma prioridade na vida dos cristãos. João os aproximou, disse, meus filhinhos, e agora ele reorienta, ele continua essa orientação e diz, não pequem. Ele aproxima. Crianças, se juntem, filhos, venham aqui, vamos nos reunir, todo mundo para cá. Não pequem. Ele começa abrando, e mais uma vez ele fortalece o seu discurso e diz, não pequem. Note que o não pecar, ele vem antes do termo temos um intercessor, ou vem antes do termo intercessor. Não pecar vem antes do intercessor. E aqui nos cabe a compreensão, nos cabe a ponderação. O que isso quer dizer? Eu entendo que o que isso quer dizer para nós são duas coisas. A primeira é que não devemos ser levianos com relação ao pecado. Em segundo lugar, não podemos baratear a graça. Bom, temos certeza de que Deus odeia o pecado. Ele odeia aquilo que é mal. Veja o que diz o Salmo de número 5, versos 4 e 5. Eu creio que está também em nossa projeção. Não está na nossa projeção. O ponto eletrônico acabou de me informar aqui. Abra sua Bíblia e veja o Salmo de número 5, versos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Compreendemos que Deus odeia tanto pecado, que Ele deixa claro que odeia aqueles que praticam o mal. Nós sabemos também que o pecado nos afasta de Deus. Nós lemos esse texto de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, na semana passada, e vamos lê-lo novamente, para que ele não nos escape, para que não fuja de nossa memória. Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês dos seus Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Bom, sabemos também que o pecado ele pode vir a prejudicar o corpo. Olha o que Davi diz no Salmo de número 32, o verso 3. Salmo de número 32, verso 3. Diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A culpa, a concepção do pecado era tão profunda sobre Davi que ele sentia fraqueza literal sobre o seu corpo, sobre suas pernas. Ele diz que parecia que os seus ossos se secaram. Não quer dizer que todo pecado pode prejudicar num sentido imediato o corpo. Sabemos que num sentido final, todo pecado prejudica o corpo porque nos leva à morte, e uma morte sem redenção. Mas Davi aqui deixa claro que o seu pecado está trazendo problemas imediatos ao seu corpo. Bom, em Romanos, no capítulo 6, verso 23, nós entendemos que o pecado, ele sentencia o homem. Romanos, capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se eu peco, a única coisa que me espera é
a morte é a condenação, se eu não estiver em Cristo Jesus. E por fim, o pecado, ele te expulsa da presença de Deus. Observe o Salmo de número 1. Ele diz, no verso 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Tudo isso, meus irmãos, que lemos aqui, são efeitos do pecado sobre nossas vidas, sobre nossa alma. Diante disso, compreendo que não podemos ser levianos, não podemos ser simplórios, não podemos desmerecer o problema do pecado. Precisamos combatê-lo, como diz Hebreus, até o ponto de derramar o nosso sangue. Porque o pecado é um problema, e um problema grave. Em segundo lugar, não podemos baratear a graça. Não podemos baratear a graça. Veja comigo, Marcos capítulo 10, verso 45. Veja novamente, meus irmãos, se está na projeção, eu creio que sim. Ô glória, já responderam ali. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O próprio Deus, em Cristo Jesus, diz, eu não vim para servir, mas eu vim para dar a minha vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Você pode acompanhar comigo na projeção. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E por último, Isaías 53, verso 5, nos diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Perceba, meus irmãos, o que custou para Cristo. A graça, ela é de fato de graça, mas ela não é barata. Ela foi cara. Custou uma moeda que não temos condição de dar. Um sangue de um justo. Essa graça é que nos mantém firmes. É por isso que cantamos sobre essa maravilhosa graça, porque é nela que nos mantemos de pé. É nos méritos de Cristo Jesus que temos salvação. Pois não se engane, meu irmão, não se engane. Se em algum momento de sua mente, se em algum momento de sua vida, você possa vir a pensar que Deus fez um grande negócio quando salvou sua vida, porque você faz tanto para Deus, meu irmão, minha irmã, você está nadando no pecado quando pensa dessa maneira, porque não foi um grande negócio, não foi. Deus não comprou algo de grande valor ou de grande utilidade, Ele nos torna úteis. Essa semana a Bruna precisou comprar um aspirador de pó para poder arrumar a casa. O aspirador é bem bacana, ele tem muitas funções, parece que é bem fácil de eu quebrar, por isso que eu não vou mexer, porque ele tem ali umas funções diferentes, ele abre, ele fecha, ele diminui de tamanho, ele aumenta, enfim. Ela comprou aquilo já ciente da utilidade. Todavia, nós não tínhamos utilidade. Quando Deus morreu por nós, e nós falamos sobre Romanos capítulo 5, verso 12, ainda éramos pecadores. Cristo morreu enquanto ainda éramos inúteis. Porém, todavia, gloriosamente, entretanto, Ele morre por nós,
nos torna úteis. E agora nós trabalhamos, vivemos e nos movemos nele, por ele e para ele. Perceba então que a graça, ela é cara, ela é preciosa. Portanto, não podemos viver pecando, como quem diz, não tem problema pecar, porque Deus perdoa. Deus é um Deus tão amoroso que Ele vai nos perdoar, não tem problema de maneira nenhuma essa questão. Conversando com o irmão Tiago essa semana, ele até citou uma heresia de um homem que disse que Jesus tinha tanto perdão, que na verdade ele já perdoou todo mundo e ninguém mais precisa se preocupar com o pecado. Que palavra terrível! Não gostaria de ser esse homem diante do juízo, que terá que responder por ter influenciado tantas pessoas a esse erro, a essa heresia. Nós temos um intercessor, mas não podemos usar isso como um pretexto para pecar. Em Romanos, no capítulo 3, ali no verso 8, Paulo deixa claro que aqueles que pensam ou tentam viver de maneira que tentam torcer as Escrituras ou abusar das palavras de Deus, têm condenação merecida. Porque tem gente que diz, não, eu peco mesmo, porque se eu pecar, deixa mais claro o quão miserável pecador e necessitado de perdão e de misericórdia eu sou. Oh, que bonito! Sou até bonito aos nossos ouvidos, mas o que ele está, na verdade, dizendo é que ele tem uma desculpa e que ele pode continuar pecando, sendo imoral, sendo mentiroso, sendo uma pessoa de conduta reprovável. E ele está querendo passar um atestado de que não há problema em ser assim. Paulo diz que essas pessoas que pensam dessa maneira têm condenação merecida, merecem ser condenados. Nós não somos assim. Nós não abusamos da graça. Desse modo, meus irmãos, tendo observado essas duas informações, de que não devemos ser levianos com o pecado e que não devemos baratear a graça, precisamos compreender que o pecado, então, na vida do cristão, deve ser um acidente e não um hábito. Um acidente e não um hábito. Quando nós estudamos teologia sobre a santificação, nós aprendemos rapidamente que existem ali duas formas de observar o processo da santificação. Ela é processual e ela é definitiva. Como ela pode ser duas coisas ao mesmo tempo? É simples. Porque nós ainda estamos nos tornando santos, mas já fomos feitos santos em Cristo Jesus. De modo, então, que fomos santificados em Cristo, mas precisamos continuar a crescer em graça, nos tornando mais santos, cada dia mais, até o momento que na glória seremos transformados completamente em santos. Então pode parecer estranho, mas a santificação, ela tem essas duas aplicações. Nós estamos lutando para sermos cada vez mais santos. E em Cristo Jesus já fomos santificados. Devemos assim compreender que se somos santos, o pecado não pode ser um hábito. É natural que venhamos a pecar, porque somos fracos. Mas se intencionamos o pecado, corremos riscos de assumir uma paternidade que não gostaríamos. Porque Deus diz que aquele que é de Deus não anda nas trevas. Ou seja, ele pode vir a tropeçar, mas ele não anda na prática da iniquidade. Se você anda, se você projeta, se você se prepara para pecar, se você intencionalmente peca, talvez seu pai é outro e não Deus Pai. As palavras são duras, mas João está falando por amor. Meus filhinhos, observem isso, não percam isso de vista. As minhas palavras são para o bem. Por fim, último ponto de nossa mensagem, temos um intercessor, e assim diz o nosso texto. João começa dizendo, meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. E agora ele dá um porém. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui cabe
uma explicação, porque em minha Bíblia, e que foi projetada também aí na transmissão, nós utilizamos a NVI, que tem a palavra intercessor. Todavia, em outras versões podemos encontrar a palavra advogado. E é importante mencionar, explicar essa questão, porque no grego a palavra que foi traduzida para intercessor ou advogado é o que eles chamam de paracletos ou parácletos, depende ainda da pronúncia. Como eu não sei falar grego, fico apenas na expressão e não na forma de falar. Todavia, essa palavra, parácletos ou paracletos, é justamente um termo utilizado em situações de cunho legal. Dentro, então, da peça legal grega, o parácletos ele é apresentado, esse advogado. E por que a tradução brasileira, para o português, trouxe a palavra advogado? É porque quando no grego utilizam a expressão parácletos, subentende-se que esse personagem ou essa figura, ela está intercedendo diante ou contra alguém que dentro da peça legal grega tem a função de acusar. É por isso que a tradução advogado ela é bastante interessante, porque um advogado de defesa ele faz justamente isso diante de um juiz contra um acusador. João aqui, meus irmãos, ele faz questão de dizer que Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, porque ele agora está intercedendo em nosso favor, diante de Deus Pai, contra nosso acusador. Não podemos esquecer que existe alguém ou algo disposto a nos acusar. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 10, em nossa transmissão, ou em sua Bíblia, naturalmente. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Essa é a função do inimigo de nossas almas, de Satanás. É como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, não podemos desmerecer as intenções de Satanás, ou não podemos ignorar as intenções de Satanás. Note então, meus irmãos, que há sim uma peça legal ocorrendo. Estamos na cadeira de réu. E Satanás, diante de Deus Pai, ele faz questão de apontar o nosso pecado, apontar o nosso erro. Não pense que algo que fazemos, que dizemos ou deixamos de fazer ou dizer, passa despercebido diante do nosso inimigo. Ele com certeza levará isso até o tribunal do céu para apresentar contra nós, porque esse é o seu prazer. Ele veio com esse objetivo: roubar, matar e destruir. Ele é nosso inimigo. Todavia, e louvado seja Deus, porque tem um porém aí. O nosso acusador, ele é incapaz de obter sucesso. Espero que você tenha dado um amém na sua casa, porque ele tem o pior trabalho do mundo. É um trabalho onde ele se dedica dia e noite e jamais obterá sucesso, porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram lavados, remidos, comprados pelo precioso sangue de Cristo. Diante disso, não há acusação ou condenação que possa ficar sobre nossas vidas. O diabo, então, ele intenta, ele nos acusa, porém, temos um advogado mais do que capaz. Observe o que diz Romanos, capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará, pergunta Paulo, foi Cristo Jesus que morreu.
E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Glórias a Deus, por Cristo Jesus. Não é à toa que em Romanos capítulo 8 ele afirma que já não há mais condenação sobre nossas vidas. Além disso, além de termos um advogado que luta e legisla em nossa causa contra um nosso acusador, ainda temos um juiz que se apresenta como pai. Temos um juiz paternal. Que maravilha é observar isso. Temos um juiz paterno a julgar o nosso caso. E nós obtemos essa paternidade graças a Jesus Cristo. Leia Gálatas capítulo 3, verso 26. Assim diz o texto: todos vocês, está na nossa projeção, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Note então, meu querido, minha querida irmã, não é um juiz apático, não é um juiz carrancudo que decidirá nossa causa, não é um juiz que tem prazer em expectativa de condenar-nos. É um pai. E compreendemos que ganhamos, que obtivemos essa paternidade graças a Jesus Cristo. Um texto tão famoso em nossa cultura e deve estar interiorizado em nossos corações, João capítulo 3, verso 16, diz assim, e está assim na nossa projeção: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não foi um acidente. Jesus não veio remediar uma situação. Era da vontade de Deus Pai que Jesus viesse e nos tornasse filhos de Deus através de seu sacrifício. Você consegue perceber a riqueza do Evangelho? Você consegue perceber a dimensão de tão maravilhosa notícia? Nós temos então um acusador derrotado, temos um advogado que vai até as últimas consequências, foi até a morte, morte de cruz. Tudo isso por nós. E além disso, nós temos um juiz que não tem condenação, não tem prazer na condenação dos seus filhos. Pelo contrário, ele nos garantiu um meio de redenção para que não obtivéssemos condenação através de seu Filho, Jesus Cristo. Quão precioso é o Evangelho, quão maravilhosa é esta notícia. Um acusador derrotado, um advogado capaz, um juiz paternal. Essa é a apresentação do Evangelho. É isso que João transmite nesse pequeno verso para os seus leitores. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que durante a nossa caminhada cristã, que nos levará a uma santificação, como eu disse, processual e também definitiva, nós devemos, em primeiro lugar, nos apegar às instruções e correções provenientes da palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus, não rejeite a sã doutrina, observe-a. Se alguém lhe dá um conselho, é da parte de Deus. Se alguém te traz uma orientação que é da parte de Deus, receba, absorva, reproduza. É para o seu benefício. Em segundo lugar, devemos lutar fortemente contra o pecado. O pecado não é algo que deve ser desmerecido, mas algo que deve ser rejeitado com veemência. Continue lutando contra o pecado. Se te falta força, reconheça a sua fraqueza diante de Deus e peça, e Ele lhe dará a vitória. Tenha o costume, meu irmão, minha irmã, de confessar diante de Deus seu pecado. Separe um momento, vá para o seu quarto e diga, dê nome ao seu pecado: Senhor Deus, eu sou um mentiroso.
Senhor Deus, eu luto contra a imoralidade. Senhor Deus, eu tenho desejo nas riquezas muito mais do que em qualquer outra coisa. Reconheça o seu pecado. Reconheça diante de Deus e implore por perdão. O resultado natural é, se você reconhece o seu pecado, se você pede perdão, Ele te perdoará. E Ele derramará sobre você força para que você possa vencer as tentações do pecado. Por fim, caso, ou melhor, quando cairmos, nos lembremos que nós temos um advogado justo e capaz, legislando por nós, diante de Deus Pai. Por fim, vamos ler Romanos, capítulo 8, verso 1. Já citamos, mas quero terminar com esse texto. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Bom, semana que vem, então, falaremos um pouco mais sobre o caráter desse advogado, porque o texto continua no verso 1, e ele diz que esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Falaremos mais sobre esse caráter de Deus, de Cristo, na semana que vem, bem como o seu ofício. Tá bem, meus irmãos? Essa é a mensagem desta manhã, que ela possa incendiar o seu coração, que ela possa te dar força para vencer qualquer batalha e que ela também te dê descanso, certeza e segurança de sua salvação. Estamos seguros em Cristo Jesus, diante da obra redentora que Ele nos proporcionou na cruz. Amém? Vamos ao Pai em oração e por fim ficaremos com mais um louvor, encerrando assim o nosso momento de culto dessa manhã. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo, precioso, bendito, maravilhoso, inigualável nome. Obrigado, Deus, pelo Teu amor demonstrado na cruz. De fato, Senhor, o Teu Filho, Ele deixa claro que somos pecadores. Nosso advogado, Senhor Jesus, Ele não esconde provas. Ele não mascara evidências, nós somos pecadores, somos merecedores de ira e estamos em juízo. Todavia, na cruz houve redenção, na cruz houve propiciação. A tua ira, Deus, foi apaziguada em Cristo Jesus, de maneira que Ele precisou beber o cálice dessa ira, para que nós pudéssemos aproveitar o privilégio de sermos feitos teus filhos. Não há mais condenação sobre nossas vidas, Senhor. Não há pecado tão grande que o Senhor não seja capaz de perdoar. Não há vida tão destruída que o Senhor não seja capaz de reconstruir. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue a falar com o teu povo, que nos dê força, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Temos tantos, tu sabes, Senhor. Dê-nos força para enfrentar, Senhor, as dificuldades do dia a dia. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus das tentações, porque não queremos pecar contra ti. Pelo contrário, queremos fazer a tua vontade. Portanto, fortalece o nosso espírito para que vencemos a batalha contra o corpo e glorifiquemos a ti todos os dias de nossas vidas. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse momento onde pudemos, Senhor, louvar o teu santo nome abertamente. Muitas outras igrejas não têm essa possibilidade. Obrigado, Senhor, por poder abertamente dizer: nós somos teu povo, os teus filhos. Continua cuidando de nós, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.